Vamos lá, meus irmãos. Next one. Vamos lá, ó. Século 4 ainda. Vamos lá, ó. Continuando aqui, ó. Aurélio Ambrósio, do ano 340 a 397 depois de Cristo. Vamos lá, ó. Continua ainda, ó. Peter Heine, vamos lá, ó. Ambrósio, famoso bispo de Milão, disse que quando ele estava em Milão, guardou o sábado, mas quando passou a morar em Roma, observou o domingo. Isso deu origem ao provérbio: quando você está em Roma, faça como Roma o faz. Quer dizer, quando estava num lugar, guardava o sábado. Quando foi para outro lugar, que guardava o domingo, guardava o domingo. Meu irmão, você tem que ser uma coisa no norte, no oriente, no ocidente, para onde for, meu irmão. Aqui, ó, o que ele diz aqui, ó? Ambrósio, famoso bispo de Milão, disse que quando ele estava em Milão, guardou o sábado, mas quando passou a morar em Roma, observou o domingo. Isso deu origem ao provérbio: quando você está em Roma, faça como Roma faz. Vamos lá, continuando. Vamos lá, meus irmãos, aqui, ó, continuando, para gloriosar aqui, ó. Século 4 ainda, quarto século, vamos lá, ó. Lacy O'Leary, vamos lá, ó. Eles, os cristãos, desprezam nosso Deus Sol, Zoroastro, o venerado fundador de nossas crenças divinas. Não instituiu o domingo 1000 anos antes em honra ao Sol? Atequeris. Vamos refrescar aqui a memória, vamos. Atequeris. Qual é o tema? Adoração ao Deus Zoroastro. Ao Deus Zoroastro. Esse é o tema. Adoração ao Deus Zoroastro. Não quero te dizer nada, não, vamos lá. Ó. Ezequiel, capítulo 8, verso 16. Ó. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Eles, os cristãos, nós desprezamos mesmo, nós desprezamos. Nossos pais desprezaram, nós despreza. Já, né, tem um povo por aí, né, que defende com unhas e dentes. Aguarda, diz que é o dia do Senhor e tudo, domingo, né? Vamos desperta do que dorme. Aqui, ó, olha o que é aqui o dia de domingo aqui, ó. Esse aqui é o ponto crucial do tema, mas ainda tem mais slides. Mas aqui é o tema, ó. Adoração ao Deus Sol. É o tema. Vamos lá, ó. Eles, os cristãos, desprezam nosso Deus do Sol. Nosso Deus do Sol. Zoroastro, o venerado fundador de nossas crenças divinas, não instituiu o domingo 1000 anos antes em honra ao Sol, cancelando o sábado do Antigo Testamento? Uma pergunta. Os cristãos, contudo, realizam suas cerimônias religiosas no sábado. Deus, como eu amo falar essa passagem, isso aqui, ó, como eu amo falar, ó, Deus, ele sempre teve e ele sempre terá um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. É isso aqui, ó, que é guardar o primeiro dia da semana, dizer que é o dia do Senhor. É isso aqui, ó. Deus do Sol, Zoroastro, o venerável, fundador e tudo. Vamos ler de novo para ficar bem beautiful, vamos. Aqui, ó. Eles, os cristãos, nós, desprezam nosso Deus do Sol,
Zoroastro, esteja repreendido. O venerado fundador de nossas crenças divinas não instituiu o domingo 1000 anos antes em honra ao sol, cancelando o sábado do Antigo Testamento? Nossos pais adoravam o sol. E Constantino o Grande pegou embalo usado por Satanás. E aí o que está aqui? Ó? Os cristãos, contudo, realizam suas cerimônias religiosas no sábado. Esse aqui é o tema. É o tema. Adoração ao Deus Zoroastro. Adoração ao Deus Zoroastro. Que é o que? Ó? O dia do sol. Em honra ao Deus, ao sol. Em honra ao sol. E lembra que em inglês, Sunday, sun, de sol, e day de dia, dia do sol. Por que dia do sol? Se você pegar, pode perguntar para qualquer pessoa que é formado em letras e número, não sei o que, de coisa de semana, isso, aquilo, outro, porque que toda semana, em inglês, todas elas têm um significado para cada dia. Tem o nome de cada dia. Desperta tu que dormes. E aqui está. Vamos ler de novo, vamos. Eles, os cristãos, desprezam nosso Deus do sol, Zoroastro, o venerado fundador de nossas crenças divinas. Não instituiu o domingo 1000 anos antes em honra ao sol, cancelando o sábado do Antigo Testamento? Os cristãos, contudo, realizam suas cerimônias religiosas no sábado. Aqui, ó, quando você põe na tua cabeça o dia de domingo como o dia do Senhor, um dia de guarda, você está adorando ao Satanás mesmo, ao Satanásão mesmo. Você sabia disso? Tá vendo como é que a banda toca? Aí vão dizer que isso aqui é documento da seita do sétimo dia? Vão dizer que isso aqui é documento da seita do sétimo dia? É a tua salvação. O sábado, dia, não é para nos salvar. É para nós honrar ao Criador e santificar. Para você que não sabe o que significa essa palavra santificado, é algo separado para adoração, exclusivo para ser adorado, para adoração. Por isso fala assim, ó, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. Santificado, o Senhor santificou, separado, para quê? Para que toda criatura adore-o perante ele. Por isso que Isaías capítulo 66, verso 23, fala assim, ó. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E ainda tem muitas pessoas que dizem ainda que isso aqui é invenção da seita do sétimo dia. E aqui está aqui, ó, bem claro ainda, ó, no quarto século ainda, ou seja, no século IV. Dá o inverso e reverso que dá no mesmo. Vamos lá, meus irmãos, dá um pulinho para diante, vamos. Vamos lá, meus irmãos, continuando, para a glória de Deus, ó. Século IV ainda, vamos lá, ó. Frumêncio, no ano 383 depois de Cristo. Vamos lá, ó. Frumêncio, bispo na Etiópia, no quarto século, reportou: e nos reunimos no sábado, não porque estejamos infectados com o judaísmo, mas para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Lembra? Marcos capítulo 2, verso 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aqui que ele diz aqui, ó. Frumêncio, bispo na Etiópia, no quarto século, reportou: e nos reunimos no sábado, não porque estejamos infectados com o judaísmo, mas para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Vamos lá. Lembra? Deus, mas vamos falar isso. Deus, ele sempre teve e ele sempre terá um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. Vamos lá, meus irmãos. Next one. Vamos lá, meus irmãos. Next one. Augustinho de Hipona, 354 a 430 depois de Cristo. Vamos ver o que ele deixou escrito para nós aí, ó. Vamos lá, ó. Século V. Vamos lá, ó. Augustinho,
cujo testemunho é mais incisivo pelo fato de ter sido um devotado observador do domingo, mostra que o sábado era observado em seus dias na maior parte do mundo cristão. Deus, ele sempre teve os seus filhos fiel a ele. Sempre teve. Vamos ver de novo? Vamos lá, ó. Grava bem, ó. Século V. Vamos lá, ó. Agostinho, cujo testemunho é mais incisivo pelo fato de ter sido um devotado observador do domingo, mostra que o sábado era observado em seus dias na maior parte do mundo cristão. E vai trazendo historicamente e biblicamente. Meus irmãos, vamos lá, um passinho adiante, vamos. Vamos lá, meus irmãos, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Continua ainda, ó. Século V, vamos lá, ó. No quinto século, a observância do sábado judaico persistia na igreja cristã. Lá vem, ó. No século V. No quinto século, a observância do sábado judaico persistia na igreja cristã. E não para. E lembra que até hoje, e até Cristo voltar, porque ele sempre teve, ó, o nosso grandioso Deus sempre teve um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. Vamos lá, meus irmãos, continuando. Meus irmãos, vamos aqui, ó. Sexto século, vamos lá, continuando. Aqui, ó, neste último exemplo, a Igreja da Escócia, parece ter seguido o costume do qual encontramos vestígios na primitiva igreja monástica da Irlanda, ou seja, afirmavam que o sábado era o sétimo dia, no qual descansavam de todas as atividades. E aí, tá pegando tudo direitinho? Vamos aqui, para a honra e glória do nosso Pai, ó. Neste último exemplo, a Igreja da Escócia, parecem ter seguido o costume do qual encontramos vestígios na primitiva igreja monástica da Irlanda. Ou seja, afirmavam que o sábado era o sétimo dia, no qual descansavam de todas as atividades. Vai pegando, vai linkando. Vamos lá. Meus irmãos, vamos lá. Agora essa história aqui. Olha só. Columba de Iona, 521 a 597 depois de Cristo. Essa história aqui, ó, de Columba de Iona aqui, eu vou te falar uma coisa. Isso aqui, ó, bateu o senhor no peitão do Degrechão Prichão, tá? Isso aqui, ó. Vamos lá, ó. Sobre Columba de Iona. Tendo trabalhado na Escócia por 34 anos, ele predisse clara e abertamente sua morte. E no dia 9 de junho, um sábado, disse a seu discípulo Jeremite. Olha o Degrechão Prichão falando aí um negócio aí estranho aí. Não sabe falar nem português, com português arroçalhadão, paraibadão. Como é que vai falar um negócio difícil desse? Jeremite. Olha aí, ó. Este é o dia chamado sábado, isto é, o dia de descanso, e como tal será para mim, pois ele colocará um fim aos meus labores. E Columba de Iona, vamos lá, no sexto século ainda, hein? Sexto século ainda. Meus irmãos, vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Vamos lá, ó. Columba de Iona, esse aqui assim, ó, 521 a 597 depois de Cristo. Vamos lá, ó, sexto século ainda, vamos lá, ó, na leitura, vamos lá, ó. Sobre Columba de Iona, tendo trabalhado na Escócia por 34 anos, ele predisse clara e abertamente sua morte. E no dia 9 de junho, um sábado, disse a seu discípulo Jeremite. Olha o Degrechão Prichão aí. Pra quem não sabe falar nem português, falando um nome difícil desse daí. Como é? Jeremite. Vamos lá, ó. Este é o dia chamado sábado, isto é, o dia de descanso. E como tal será para mim,
pois ele colocará um fim aos meus labores. E coluna de Iona profetizou o seu dia, e no dia de sábado ele morreu. E que dia que ele morreu? Dia 9 de junho, num sábado. Coluna de Iona morreu num sábado. E quando eu olho para tudo isso aqui, que eu olho para a história de todos que foram fiel a Deus, a tempo e fora de tempo, isso aqui para mim é um privilégio. Sabe por quê? Porque lei, nem mandamento, nada ser o melhor homem, o melhor ser humano, pai, mãe, marido, pastor, melhor tudo, melhor pregador, nada disso não nos salva. Mas sendo tudo isso, está dando um bom testemunho, boas obras, testificando que está sendo grato à graça e não está vivendo na prática do pecado. E vamos ver de novo o que Columba de Iona falou aqui, ó, deixou escrito para nós. Sobre Columba de Iona. Tendo trabalhado na Escócia por 34 anos, ele predisse clara e abertamente sua morte. E no dia 9 de junho, um sábado, disse a seu discípulo Diarmid: este é o dia chamado sábado, isto é, o dia de descanso, e como tal será para mim, pois ele colocará um fim aos meus labores. Columba de Iona, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós iremos estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. E naquele grande dia, quando as trombetas soar, o alarido do arcanjo Miguel, como fala em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, e nós iremos nos encontrar, estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Esse não é o meu desejo só para mim, como para Columba de Iona, mas para todos nós aqui, que nenhum de nós se perca. Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Meus irmãos, vamos lá, continuando. Vamos lá, meus irmãos, next one, vamos lá. Ó. Século VII, vamos lá. Ó. Parece ter sido costumeiro nas igrejas celtas dos primeiros tempos, tanto na Islândia quanto na Escócia, olha aqui, ó, manter o sábado judaico, como um dia de descanso do trabalho, e o domingo comemorativo da ressurreição do Senhor, como de regozijo, com exercícios de adoração pública. Nesse caso, eles obedeciam o quarto mandamento, literalmente, no 7º dia da semana. 7º século. Vamos lá, de novo. Parece ter sido costumeiro nas igrejas celtas dos primeiros tempos, tanto na Islândia quanto na Escócia, manter o sábado judaico, como um dia de descanso do trabalho, e o domingo comemorativo da ressurreição do Senhor, como de regozijo, com exercícios de adoração pública. Nesse caso, eles obedeciam ao quarto mandamento, literalmente no 7º dia da semana. Aí sabe o que acontece? Vai mesclando sábado, domingo, ia mesclando para quê? Para, no resumo de tudo, no final das contas, deixar o sábado de lado e ficar com o diazão do diabão. Meus irmãos, vamos lá, continuando. Vamos lá, meus irmãos, continuando, vamos lá. Ó. 8º século. Vamos lá. Ó. Índia, China, Pérsia e etc. A abrangente e persistente foi a observância do sábado entre os crentes da Igreja Oriental e dos cristãos de São Tomás da Índia, que jamais estiveram ligados a Roma. O mesmo costume foi mantido entre as congregações que se separaram de Roma após o concílio de Calcedônia, como, por exemplo, os abissínios, jacobitas, marionitas e armênios.
Meus irmãos, vamos lá, vamos andando, vamos lá. Ó. Meus irmãos, vamos lá. Ó. Next one, 9º século. Vamos lá. Ó. Papa Nicolau I, vamos lá. Ó. 810 a 867 depois de Cristo. O que católica deixou escrito aí para nós aí, ó. Vamos lá, ó. O Papa Nicolau I, no 9º século, enviou ao príncipe governante da Bulgária um extenso documento dizendo que se devia cessar o trabalho no domingo, mas não no sábado. O líder da igreja grega, ofendido pela interferência do papado, declarou o Papa excomungado. E aí? Vai pegando, que aí vai mexendo. Agora já entrou quem? De vez, aí já entrou de vez, ó. A Igreja Católica Apostólica Romana, o papado. Vai pegando. Vamos lá, ó. Meus irmãos, vamos lá, continuando. 10º século, vamos lá, ó. Nestório de Constantinopla, ano 386 a 451 depois de Cristo. Vamos lá, ó. 10º século, vamos lá, ó. Os seguidores de Nestório não comem porco e guardam o sábado. Esse aqui era o quê? Um da seita do 7º dia, não sei ou não. Não creem em confissão auricular, nem no purgatório. Vai vendo o que... Vamos lá, ler de novo. Isso é, rapaz, é uma benção. Saber que Deus, o nosso Pai Celestial, presta atenção, ó. Deus, ele sempre teve um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. Vamos lá, ler aqui, para onde ela diz aqui, ó. Os seguidores de Nestório não comem porco e guardam o sábado. Esse é adventista do 7º dia, da seita do 7º dia. Esse aqui é da seita. Vamos lá, ó. Não creem em confissão auricular, nem no purgatório. Vamos lá, continuando, vamos. Vamos lá, meus irmãos, continuando, para a glória do nosso Pai. Século XI, vamos lá, ó. Margarete da Escócia. Em 1060 tentou arruinar os descendentes espirituais de Columba. Esse aqui é a Columba de Iona, tá? Aquele que prediz a sua morte no dia 9 de junho. Vai capitando, para a glória do nosso Pai, amém? Aqui, ó, Margarete da Escócia. Em 1060 tentou arruinar os descendentes espirituais de Columba, opondo-se aos que observavam o sábado do 7º dia, em vez de o domingo, que esteja repreendido. Lembra? Deus sempre teve um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. Vamos ver aqui, ó. Margarete da Escócia, em 1060, tentou arruinar os descendentes espirituais de Columba, opondo-se aos que observavam o sábado do 7º dia, em vez de o domingo, que esteja repreendido da nossa vida. Amém? Vamos lá, ó. Passando, vamos. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, ó. Século XII, vamos lá, ó. Há vestígios de observadores do sábado no século XII, na Lombardia. Strong's Enciclopédia. Enciclopédia. Vamos lá, ó. Lê de novo, mais uma vez. Grava. Século XII. Há vestígios de observadores do sábado no século XII, na Lombardia. Vamos lá, continuando. Vamos lá, meus irmãos, continuando. Século XII ainda. Sobre os valdenses, em 1120. A observância do sábado é uma fonte de alegria. Para muitos, fala que os da seita do 7º dia, que até rimou. Fala que são preguiçosos porque não quer trabalhar o sábado. Vamos lá, século XII. Vamos lá. Ó. Sobre os valdenses, em 1120, a observância do sábado é uma fonte de alegria. E é mesmo, porque para nós é uma fonte de alegria mesmo. Por quê? Porque é o dia do Criador. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também. De cada gratão prichão do sábadozão. Vamos lá, meus irmãos, continuando. Vamos lá, meus irmãos. Século XII ainda. Vamos lá, ó. Pedro de Bruys. 1117 a 1135 depois de Cristo. Vamos lá, ó. O que ele deixou escrito para nós aí, ó? França. Por 20 anos, Pedro de Bruys agitou o sul da França. Ele enfatizava especialmente um dia de adoração, reconhecido na época entre as igrejas celtas das Ilhas Britânicas, entre os seguidores de Paulo e na Igreja Oriental, isto é,
o sábado do quarto mandamento. Dá para vocês ver, historicamente, como é que a banda toca? Vamos lá, next one, vamos. Vamos lá, meus irmãos, continuando, século XIII. Vamos lá, ó. Contra os observadores do sábado, Concílio de Toulouse. 1229, Cânon 3. Os senhores dos diversos distritos devem procurar diligentemente as vilas, casas e matas para destruir os lugares que servem de refúgio. Cano 4. Aos leigos não é permitido adquirir os livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Aí a coisa já foi pegando, que a perseguição já ia indo. E aí já ia indo. Olha só o que diz aqui, ó. Contra os observadores do sábado, Concílio de Toulouse. Tá vendo? Vê como é que lê isso aqui, não é Toulouse não, tá? É Toulouse. Concílio de Toulouse. Toulouse. Em 1229, Cânon 3, os senhores dos diversos distritos devem procurar diligentemente as vilas, casas e matas para destruir os lugares que servem de refúgio. Cano 4. Aos leigos não é permitido adquirir os livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vai vendo. Vamos lá. Meus irmãos, vamos lá. Continuando. Século XIV. Vamos lá, ó. Robert Cox. Vamos lá, ó. Em 1310, 200 anos antes das teses de Lutero, presta atenção, os irmãos boêmios constituíam um quarto da população da Boêmia e estavam em contato com os valdenses, que haviam em grande número na Áustria, Lombardia, Boêmia, norte da Alemanha, Turíngia, Brandemburgo e Morávia. Erasmo enfatizava que os valdenses da Boêmia guardavam o sétimo dia, o sábado, de uma maneira estrita. Ó, se vai para a Bíblia, fala que é coisa da seita do sétimo dia. Se vai para a história, fala que não aceita porque foi homem que escreveu. E por aí, muitos não estão nem vendo o tamanho do problema que estão enfrentando por aí, desprezando o dia do Senhor e aceitando o dia daquele que verdadeiramente é o das trevas mesmo. Vamos lá ler de novo, ó. Em 1310, 200 anos antes das teses de Lutero, os irmãos boêmios constituíam um quarto da população da Boêmia e estavam em contato com os valdenses, que haviam em grande número na Áustria, Lombardia, Boêmia, norte da Alemanha, Turíngia, Brandemburgo e Morávia. Erasmo enfatizava que os valdenses da Boêmia guardavam o sétimo dia, o sábado, de uma maneira estrita. E aí, como é que a banda toca? Vamos lá, um passinho adiante. Meus irmãos, vamos lá, ó. Século XV, vamos lá, ó. Erasmo de Roterdã, 1466 a 1536. Vamos lá, ó. Século XV. Erasmo dá testemunho de que por volta do ano 1500, os boêmios não apenas guardavam estritamente o sábado, mas eram também chamados de sabatistas. Nós somos chamados de quê? De sabatista, aitista, até agora, Rodriguete, aitizete, por aí vai, rapaz, a gente vê cada uma. Meus irmãos, vamos lá, continuando, vamos. Agora aqui a história já muda, vamos lá, ó. Século XVI, aqui a história já muda. Aqui, ó, Craig e Stephanius, vamos lá, ó. Craig e Stephanius, vamos lá, ó. Noruega, 1544. Alguns de vocês, em oposição à advertência, guardam o sábado. Vocês devem ser severamente punidos. Quem for visto guardando o sábado pagará uma multa de 10 marcos.
Aí já vai mudando, já vai pagando multa, depois vai preso e não sei o quê. Vamos lá, dá um passinho adiante, vamos. Meus irmãos, vamos aqui, ó, século XVI, Craig e Stephanius. Vamos lá, ó, ver o que está escrito aqui para nós aqui, ó. Noruega, 1544. Alguns de vocês, em oposição à advertência, guardam o sábado. Vocês devem ser severamente punidos. Quem for visto guardando o sábado, pagará uma multa de 10 marcos. E aí já vai indo. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, depois já é uma multa e por aí vai. Depois vai ser preso e não sei o que, perseguido. Vamos lá, continuando, vamos. Vamos lá, meus irmãos, século XVI ainda, vamos lá. Ó. Liechtenstein. Os sabatistas ensinam que o dia de repouso, o sábado, ainda deve ser guardado. Dizem que o domingo, como dia semanal de descanso, é uma invenção do Papa. E foi mesmo. Está escrito. Aí, ó. Liechtenstein. Rapaz, eu posso não falar nem português, não. Mas que eu me arrisco aí. Pelo menos em uma vírgula. No inglês, ou um nome difícil por aí afora. Com esse meu portuguesão assim, arroçalhadão, abrenhadão, paraibadão. Ah, para de caçar a conversa de crente, vamos lá. Ó. Liechtenstein, vamos lá. Ó. Século XVI, vamos lá ainda. Século XVI ainda, ó. Liechtenstein. Os sabatistas ensinam que o dia de repouso, o sábado, ainda deve ser guardado. Dizem que o domingo, como dia semanal de descanso, é uma invenção do Papa. E foi mesmo que... Vamos, deixa rolar. Vai indo, vai indo, vai indo. Vamos lá, ó.